Salve galera, começamos mais um episódio Incendiados Podcast e hoje nós estamos com um tema muito importante, o tema mulher. Ei você mulher, ei você que convive com uma mulher, esse episódio é pra você. Vamos nessa? Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast. Já curte, comenta, compartilha com todo mundo. Compartilha no Instagram, no Facebook, no TikTok, no WhatsApp. Vai compartilhando. Para comemorar esse mês muito especial, nós vamos falar de um tema muito importante. Um tema sobre a mulher. Se você é mulher e está assistindo esse vídeo, saiba que ele foi preparado com muito carinho, com muito amor para você. Se você não é mulher e também está assistindo esse vídeo, continua assistindo, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai encontrar a sua esposa na conversa, sua filha, sua tia, as mulheres que vivem ao seu redor e vai saber como lidar melhor com elas. Então acompanha com a gente, se vai ficar alguma dúvida que a gente não explicou bem, que você quer saber mais, comenta lá pra gente o que você quer saber sobre a mulher, o que você acha da feminilidade. Pra você, o que é ser feminina e o que é ser feminista? Você concorda? Você apoia? Tudo isso a gente vai falar nessa noite. Então, apresentando minhas convidadas, gente, parece uma doutora, tá? Minha cunhada Aline é líder de mulheres lá na nossa igreja, Novas Vidas para Cristo, junto com a nossa pastora Ieda. Já tem caminhado com as mulheres há alguns anos, acompanhado de perto. Se você é líder na sua igreja, você sabe que não é fácil lidar com mulheres. Se você trabalha no meio das mulheres, você também sabe que um monte de mulher junto não é fácil. E juntas aqui nós vamos conversar em como agir melhor para o reino de Deus. Vamos lá, meninas? Vamos lá. Nós sabemos que essa semana teve o Dia da Mulher, né? E o Dia da Mulher a gente vê muita publicação no Instagram, muita publicação no Facebook. E cada um defende o que acha melhor. Eu percebo muitas vezes no meu Instagram, muitas mulheres que não se sentem valorizadas no dia a dia, pela sua família, pelo seu esposo, e aproveita essas datas comemorativas para mandar recados, como valorize sua mulher, cuide da sua mulher, uma mulher como essa você não acha mais. As próprias mulheres compartilham mensagem entre elas, elogiando o corpo, valorizando a cor do cabelo, como se ama, como seu trabalho é e tudo mais. E eu percebo que isso também é uma fuga. Posso estar errada, quero que vocês me corrijam. Porque nessas datas comemorativas, não sei se vocês percebem isso, todo mundo acaba mandando um recado. Seja Dia dos Pais, seja Dia das Mães. E eu acho que no Dia da Mulher isso fica muito forte. Principalmente nas redes sociais. Fala pra minha opinião de vocês. A rede social virou... Na verdade, é uma forma da pessoa se expressar, né? É uma forma dela mostrar aquilo que ela quer pra vida dela. E não pode, talvez, mandar o recado, né? Então ela posta, ela coloca lá uma legenda pra ver se atinge a pessoa que ela quer que faça esse elogio ou chegue a ela de uma forma que ela deseja. Acho que a internet, ela tá aí pra isso, né? E se nós fomos pensar, o Dia da Mulher é todo dia, né? Sim. Porque a mulher, ela tem muitos afazeres e muita cobrança sobre ela. Então, um dia é pouco para ser o Dia da Mulher. Tanto que e agora maio é o mês da mulher, porque a mulher é muito cobrada em várias áreas da vida dela, né? É diferente da vida do homem, né? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, ela tem que trabalhar fora. É muitas cobranças para essa mulher, né? Então nós vemos ali algumas mulheres cobrando e elas têm razão no que fazem, porque muitas delas não são valorizadas, né? Só tem a cobrança, mas não tem a valorização da vida dela. É bem por aí. É bem complicado. E se você é mulher e está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você concorda. Porque nós somos mulheres e aqui nós estamos em 3 fases, gente. Ó, eu sou uma mulher casada, porém sem filhos. E eu sou jovem casada. Então a minha rotina já não é a rotina delas. Talvez você seja uma jovem casada como eu, talvez você seja uma mulher solteira. Nós temos a Aline, que é casada já há uma caminhada e tem filhos pequenos. O que ela tá passando, a pastora Ieda já passou. Que é uma mulher casada com os filhos criados, que já voaram. Então nós estamos aqui em 3 visões diferentes. E ainda tem a 4ª visão, que pode ser a sua, da mulher solteira. Só que se a gente parar para analisar, de uma forma geral, a vida inteira da mulher tem mais cobrança naturalmente do que a vida de um homem.
Sim. Se a mãe tem 2 filhos, um homem e um menino, sem querer, ela acaba cobrando mais da menina. E em todos os ambientes também. E hoje nós vamos tratar um pouquinho dessas 3 fases. Eu vou pedir para a Aline falar primeiro um pouquinho pra gente, da sua visão, Aline, de mãe de filhos pequenos, esposa. Nós sabemos que hoje a realidade da mulher é diferente, né? A gente veio de uma realidade de anos atrás, que a minha mãe me conta, que era muito comum a mulher ser dona de casa. Então ela tinha muitos afazeres, mas ela se concentrava na família. E com o tempo isso foi passando, até pela necessidade das famílias. Sim. E a mulher já não consegue mais. Ela pega um pouquinho da carga do homem, mas ela continua com a carga dela. Qual a sua visão disso tudo aí, Aline? Conta pra gente. Exaustivo, né? Mas hoje em dia, né, com tudo que o mundo mudou, com o pecado gerado dentro das famílias, a mulher, ela perdeu essa oportunidade, né, de estar dentro da tua casa. Ela perdeu a oportunidade de cuidar somente dos seus filhos, do seu lar, do seu esposo. E hoje, para sustentar a casa, os 2 precisam trabalhar, os 2 precisam estar juntos, né, para conseguir isso. Só que, como a Ana disse, a carga da mulher continua sendo a mesma, porque o homem, ele trabalha fora. Sim. E ele trabalha fora, fim, né? A mulher não, ela trabalha fora e aí ela vai chegar, ela vai precisar cuidar dos filhos, ela precisa se preocupar quem pega na escola, ela precisa se preocupar com a comida dos filhos, levar ao médico. Então é uma jornada muito intensa. Então as mulheres estão sempre muito exaustas, muito cansadas e estressadas, né? Porque não é fácil, uma carga dessa não é fácil. Mas por quê? Hoje em dia os homens também perderam o seu lugar, né? De antigamente, que era eles tinham aquele prazer em sustentar suas famílias, né? Eles tinham aquela honra, eu preciso. Hoje não se tem mais isso. É verdade. O homem perdeu isso. Isso era muito importante que eles procurassem novamente, porque é tão importante um papel da mulher dentro de casa. Tem muita diferença dentro do lar. A mulher tá ali só para cuidar dos filhos, só para cuidar das coisas do marido dela. Eu tenho certeza que se tudo isso fosse possível em todas as famílias, a maioria das famílias seriam muito melhor bem-sucedidas, eu digo, em questão emocionalmente mesmo. Porque a mulher, ela tá se desgastando muito num lugar que ela não deveria estar se desgastando, né? E prejudica muito as crianças, né? Porque antigamente a criança tinha a visão do pai como um herói, sim, o provedor do lar, é aquele que cuida dele, que cuida da mamãe, sim, e a mamãe tava com ele. Hoje em dia a criança tem 2 heróis, só que ela não tem ninguém com ela em casa. Isso. E a gente acaba tendo crianças cada vez mais infelizes. Sim. Às vezes a gente sempre fala, mas essa criança tem tudo e parece que é uma criança carente, né? Uma criança carente. Como ele pode ser carente se ele tem tudo? Sim. Às vezes tem irmãos, tem tia, tem vó, tem tio, mas ele não tem aquelas pessoas não tem especiais. atenção mesmo, né? E se tratando do meio cristão, eu tava pesquisando e tinha uma pesquisa que falava que 99% dos filhos que o pai é cristão e assume o lugar dele na casa, o filho vai crescer na igreja feliz. Aquele filho que não tem o pai como um pai, aquele que cuida dele e que aconselha ele a ir para a igreja, ensina para ele o caminho e só tem a mãe, a dificuldade dele é maior. Por quê? Porque ele pega a Bíblia, ele vê tudo que a Bíblia diz sobre um homem e ele pensa, meu pai não é esse homem. Sim. Meu pai não é o homem que cuida da mamãe, ele não é o homem que cuida de mim. E hoje a gente ainda tem um agravante, as mães solteiras. Sim. Porque a mãe solteira, ela tem uma carga maior. Muito maior do que eu, sendo mãe. Sim. E com o meu marido ali pra me apoiar, seja na finança, alguma coisa, ele tá ali. Uma mãe solteira é uma carga muito maior, porque o pai é pai a cada 15 dias, né? Exatamente. E a mulher fica ali todos os dias, é muito pesado. E é uma, como eu posso dizer, é uma tristeza, e eu espero que todos vocês entendam, inclusive vocês homens, porque a gente para pra pensar. O homem, ele tem a obrigação de ser pai, casado com a mulher dele ou não. Mas, infelizmente, hoje a gente vive uma realidade que eles somem do mapa. Sim. E a mulher, ela não vai sumir do mapa. Ela não vai deixar o filho na casa de alguém e sumir do mapa. Sim. É muito raro a mulher deixar o filho na casa do pai e sumir do mapa. Ela acaba tendo que assumir a responsabilidade dela e dele, sem apoio, muitas vezes não tem a rede de apoio da família. Sim. E isso é muito triste na sociedade brasileira, porque nós temos recursos, embora não sejam tão bons, nós temos uma escola pública, nós temos um sistema de saúde público, só que sozinha ela não vai dar conta. Não dá. Não vai dar conta. Sempre vai deixar algo para trás mesmo sem fazer, porque é quase impossível, né, ela conseguir dar atenção,
levar ao médico, que seja, ela vai precisar sair do serviço, ela vai precisar deixar as coisas que ela precisa ter essa atenção maior, porque ela também não pode perder o emprego, né? Porque muitas das vezes também esses homens que vão mal pagam a pensão, né? E até pra conseguir um emprego, né? Também. Uma mãe já fala na entrevista, eu tenho um filho, eu tenho sou 3 solteira. filhos, sou mãe solteira. Gente, é muito triste, mas o primeiro pensamento do gestor é quantas vezes essa mulher vai faltar. Vai faltar. É bem isso. E é muito triste, e eu quero que você preste muita atenção nessa conversa, porque nós vamos levar ela pra Jesus. Sim. Porque a nossa carga, ela é muito pesada. Ela é muito difícil. Nós sabemos que cada um tem a sua carga. Mas quando nós depositamos em Jesus, ela fica mais leve. Quando nós nos tornamos a mulher que Jesus espera que sejamos, Ele vai nos ajudando, nos dando estratégias. Sim. Mas realmente, a carga da mulher brasileira não é pequena. Não é pequena. As nossas leis não nos protegem. E até as que protegem, as pessoas estão conseguindo achar brechas, né? Então tem sido cada dia mais difícil. Então, mas na minha época, eu fui dona de casa, né, a vida inteira, mas tinha essa cobrança também, né? Nós tínhamos que abandonar a nossa profissão, abandonar a nossa vida profissional para cuidar dos filhos. E o marido, ele trabalhava e no final de semana ele jogava a bola dele, ele tinha o lazer dele e a mulher continuava ali. Eu continuava ali sendo mãe e dona de casa ao mesmo tempo. Então, a geração de vocês tem um privilégio a mais. Eu acho que cada geração ganha e perde. Sim. Porque eu podia ficar com as minhas meninas, mas eu perdi minha vida profissional. Eu abri mão, tive que abrir mão da minha profissão para criar as minhas filhas. E meu marido não abria mão nem da profissão nem do lazer. Então, nessa parte, a minha geração perdeu muito. Porque na minha geração, casava, não estudava mais, não trabalhava mais, virava dona de casa e estava ali submissa ao marido. Só que quando a gente pega tudo isso, pega a minha geração, a geração de vocês, e entende que Jesus, ele deixou a fórmula certa de que é uma família, de que é um lar, aí as coisas começam a dar certo. Porque aí as gerações se unem na Bíblia e começam a andar pelo caminho certo. O homem toma o seu lugar dentro da família, a mulher toma o seu lugar, e os filhos crescem saudáveis, isso que eu digo saudável mentalmente, Sim. não só fisicamente, né? Então, nós mulheres, eu tenho um ditado, eu falo muito lá na igreja, que as dores das mulheres são as mesmas dores. E que nós deveríamos nos unir mais a sororidade, né? Sim. Sermos mais companheiro uma da outra, abraçar mais uma outra, tirar do nosso meio essa competição, para que nós andarmos de mão dadas, porque as dores das mulheres são as mesmas, né? Só muda a geração. Né? E isso é muito sério, porque de repente você está assistindo esse vídeo e você já se encontrou em alguma coisa, mas talvez você não tenha uma amiga para conversar, porque a gente tem esse péssimo hábito. Sim. Porque nós temos as mesmas dores, porque em algum momento da vida nós vamos passar pela mesma situação. Só que muitas vezes a gente procura uma mulher mais velha para conversar e ela pensa, não, isso não acontecia comigo. Eu era uma esposa excelente. Não, isso não acontecia comigo. Aí você procura outra mãe e ela fala, não, os meus filhos, perfeitos. Educação perfeita. Aí você pensa, nossa, tá tudo intacto na vida de todo mundo. Só a minha. Só eu tenho problema, só eu não dou conta. E isso é muito comum, inclusive dentro das igrejas. Sim. A gente vê muitas mulheres que têm dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de conversar, porque ela pensa, como eu vou falar, por exemplo, pra Aline, que eu tenho dificuldade de criar meu filho? A Aline vai falar que eu não sei criar meu filho, que eu não sou uma boa mãe, que eu não cuido dele direito. Só que a Aline, assim como todas as mães, também tem dificuldades. Sim. Seja no comportamento, seja na saúde, na alimentação. Quantas vezes eu trabalho com crianças, eu escuto grupos de mães na reunião, não, meu filho come tudo. Eu não tenho problema com nada. E eu penso, gente, eu tenho problema com alimento até hoje. Tem alimento que eu não como. Como que o filho dela come tudo e as outras mães ficam assim, nossa, o meu filho deve ser o filho mais problemático. E aí a mãe não se sente culpada, né? Porque exatamente. Você fala, meu Deus, o filho de todo mundo, né, não faz birra, só o meu que faz. O filho de todo mundo come saudável, só o meu que não come. E aí você começa a colocar essas pilhas na sua cabeça, sendo que na verdade, gente, toda mãe sofre igual. Só que umas disfarçam mais do que as outras, né? Sim. Mas problema com alimentação, todo mundo é a mesma, criança é igual em todos os lugares. Criança dá os mesmos trabalhos em todos os lugares, mas as mães,
elas precisam sempre se mostrar superior à outra, né? Existe essa competitividade no mundo da mulher e na maternidade eu acho que ela piora muito mais. Porque é sempre a comparação, como é que você teve seu filho, se foi normal, se foi cesárea, se deu peito, se não deu. Existe muito isso. Que no final de tudo o que importa, né, não é nada disso, né? Porque eu brinco muito que isso no currículo da criança, com quantos meses ele andou, ou se foi com 9 meses, ou se foi com 1 ano, não muda nada no currículo dele lá na frente, né? E a gente continua colocando essas pilhas que maltratam a gente faz a gente ficar pensando, né? E a mulher encontra a culpa, né? Eu acho isso muito engraçado. Culpa atrás de culpa. Os homens, pelo menos homens, comentam também. Eu percebo que às vezes o menino está conversando e eles compartilham informações. A mulher não. Ah, seu filho andou tarde. Por quê? Você fez tal coisa? Não. Por isso. Se você tivesse feito, a gente encontra a culpa pra tudo. Na verdade, o homem ele é muito amigo, né? Homem, eles sabem entre eles, assim, eles têm essa harmonia, numa conversa, essa confiança. Conseguem se ajudar, Eles conseguem se ajudar sem se julgar, né? Já a mulher não, ela tá sempre na defensiva, né? Então ela precisa sempre se sobressair da outra para ela se sentir melhor. E isso é um grande erro, né? Porque todas nós, às vezes, sofremos com as mesmas coisas, com os mesmos problemas no casamento. Exatamente. E aí a gente, tipo, não, meu casamento é perfeito. Imagina, meu marido, ele é o melhor. E é assim mesmo. E às vezes a mulher tá lá, sabe, sofrendo. E aí se ela conversasse com uma pessoa que seja mais velha ou com uma amiga, talvez ela visse que, tipo, o problema não é só no casamento dela. O problema é em outro casamento, o marido deixa a toalha em cima da cama, em qualquer lugar, sabe? E aí não, a gente começa a colocar essas coisas no nosso coração e aí você vai ficando se guardando, achando que tudo com você é diferente, né? Que tudo comigo é mais difícil, comigo não dá nada certo e você vai guardando essas coisas pra você. E é uma coisa que acontece, nós mulheres e mães, sempre a gente vai trazer a culpa para nós, né? A gente já carrega a culpa. Eu vejo muito hoje as meninas mais novas que precisam trabalhar, elas sempre falam, eu tinha que dar mais carinho pro meu filho, dar mais atenção pro meu filho. Carrega isso, porque a mãe tem isso, né? E uma coisa também que no meu tempo não se falava muito, e graças a Deus hoje se fala, da depressão pós-parto, que muitas vezes a mãe sofre tanto ali ao ter ao bebê, e no meu tempo não existia isso. Falavam que a gente ficava doida, porque no resguardo, né, tinha muito isso. Quebrou, né, o resguardo. Quebrou o resguardo, ficou doente emocionalmente, ou ficou doida, mas você usava essa palavra doida, né? E hoje as meninas sofrem muito mais, porque tem muita essa comparação. O parto, a amamentação, tem muita essa comparação que não deveria existir. Porque o que eu também compreendo um pouco, que as mulheres mais velhas da minha idade, hoje ficaram tão joviais, e não é ruim ser jovem, mas elas não querem ajudar as meninas mais novas, chegar e dar um conselho, dar um apoio, né? Ela fala, mas eu não passei por isso. Por que não passei? Nós passamos sim, de outra forma, mas passamos. Então, a mulher sempre vai carregar sobre ela essa culpa, né, de querer dar o melhor pro seu filho. Ela sempre acha que ela está em falta em alguma coisa com o seu filho. É por isso que nós temos que nos apoiarmos. Nós temos que apoiar umas às outras, porque a mulher, desde que entra na adolescência, ela já começa a sofrer. Porque vem a questão da menstruação, depois ficou mocinha, tudo, depois vem o casamento, a mudança do corpo. São vários fatores que está sempre contribuindo no nosso corpo, que nós precisamos nos apoiar, nós precisamos realmente olhar aquela mulher, ser da minha idade ou mais jovem, nunca como uma rival, não, como uma amiga, como uma companheira. Eu estou passando por isso, eu já venci isso, eu vou ajudar ela. Então a gente tem que ser amiga e não inimiga. Os homens, eles são mais amigos, eles são companheiros, eles são mais... um encobre o outro ali. Se vai jogar bola, eles vão jogar bola ou jogar uma sinuca, né? O homem se apoia, e a mulher normalmente, quando ela casa, ela já perde as melhores amigas. A mãe às vezes a rotina muda inteira, né? A mãe fala, não filho, isso é normal, e a menina não quer ouvir isso que é normal, ela quer desabafar, ela quer falar. Então nós que somos mais velhos, a gente tem que ouvir as meninas mais novas e não falar, isso vai passar, filha, porque não é isso que elas querem ouvir. E às vezes não vai passar, e às vezes não vai passar, né?
né? Igual antigamente falava, não, depois que casar passa, e não é assim que funciona, né? Hoje a gente tem que saber que às vezes a nossa filha, a nossa sobrinha, uma menina da igreja, nós aqui estamos falando com cristãos, ela quer ser ouvida, né? E às vezes ela não tem esse lugar para ser ouvida, né? Isso é muito difícil, é bem complicado. E eu acho que no casamento isso fica mais real. Fica. Porque os filhos vai passando por essas fases e crescem. As comparações entre as mulheres mudam. Só que eu acho que no casamento isso é real assim a vida inteira. Justamente por isso. Porque muitas mulheres pintam um casamento perfeito e outras já estão tão machucadas que você enxerga um casamento tão fracassado que você pensa, então por que você não larga ele? Sim. Quantas vezes a gente escuta mulheres e a gente pensa assim, gente, você é tão ruim, por que você continua casada? E a gente vai criando essas hipóteses na nossa mente. E hoje, como você disse, pelas redes sociais, pela evolução de tudo, as comparações aumentaram muito. Aumentaram. Porque a mulher vinha de uma realidade assim, eu abro mão da minha vida pra viver a vida do meu marido. Sim. Sim. Eu fico ali o dia inteiro com filhos, se eu não tenho filhos eu fico ali o dia inteiro fazendo alguma coisa, esperando ele chegar. E eu faço algo com ele, a minha amiga também casou, vai fazer algo com o marido dela, vai pra bairro longe, não tem celular pra ficar ligando, a comunicação diminui. Hoje em dia, a comunicação aumenta. Você sai da casa da sua mãe, você pode ligar pra ela todo dia pra falar que tá com saudade. Você pode ligar pra sua amiga, você pode ligar pra todo mundo. E aí nasce a comparação. Porque o marido da amiga sempre é mais bonzinho. É. A casa da amiga é sempre mais bonita. Por quê? Porque ela vai te falar que é linda. Porque você vai falar assim, nossa, o meu marido ele me irrita todo dia. Ela vai falar, o meu não. Sim. E a gente ainda escuta esse conselho. Ah, depois passa. E eu acho isso muito interessante porque não passa. Eu penso muito nisso. Existem defeitos do meu marido que ele não vai conseguir mudar para me agradar. Ele vai mudar por um tempo. Depois ele volta a fazer. Sim. Então quando eu recebo um conselho que diz assim, passa, eu penso, meu Deus, não vai E tem passar. defeito que na verdade você só descobre no casamento, né? Exatamente. Porque quando você namora, gente, namorar é bom demais, né? É muito bom. Se você namora, pensa aí, ó. É muito bom namorar, porque o amor que você tem pelo seu namorado é muito diferente do que você tem pelo seu marido. Eu amo hoje meu marido muito mais do que eu amava, que eu achava que eu amava ele loucamente, né? Mas quando a gente casa é um amor diferente. Sim. É um amor que você não tá ali só porque você ama ele, assim, meu, que cara gato, esse é bonito, eu quero casar com ele, eu quero viver com ele pra sempre. Porque a gente fantasia o namoro, né? Sim. E a gente acha que o nosso casamento vai ser um namoro pra vida inteira. E quando vamos lá pra hora do vamos ver, não é namoro pra vida inteira, né? Ali é admiração, é coisas que você planta no seu dia a dia que vai fazer o seu casamento persistir. Porque fácil não é. Fácil não é você permanecer. Eu digo que passou o primeiro ano, você vai que vai. Você vai Superou o pra primeiro ano, sempre. você consegue. Mas no primeiro ano de casado, você começa a conhecer a pessoa. Porque namoro, ninguém conhece ninguém. Você pode... Eu mesmo namorei acho que quase 6 anos. E eu, quando casei com meu marido, eu não conhecia ele. Eu falava, não foi conhecer ele não que eu casei. E aí ele se mostrou, né? Porque a gente solta as asinhas quando a gente entra pra nossa casa. A gente solta as asas e aí a gente conhece. E aí é isso que você vai construindo diariamente que vai fazer você se permanecer ali firme, né? Mesmo com os erros, que tem coisa que não vai passar mesmo. Tem coisa que você vai falar, é dele mesmo. E aí você precisa aprender a lidar com aquilo que ele tem de ruim. Porque se você for ficar toda vez só falando do lado ruim dele e não pesar o lado bom, não vai, né? Não vai persistir. E a gente não vai conhecer uma pessoa que não tem lado ruim. Porque como eu disse, Não às vezes a existe. gente encontra pessoas que pintam uma vida perfeita, Sim. que a gente sabe que lá no fundo não tem. Não é. E outras pessoas que a gente pensa tantas coisas de mas por que tá junto? Mas por quê? Essa pessoa, ela não aprendeu a suportar essas dificuldades. Sim. Porque a própria Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Aí a gente pensa assim, é aquele irmão lá da igreja que pisa no calo. Sim. É aquele. Mas amar a pessoa que mora com você é suportar ele todos os dias. É todos os Por dias. amor a ele, por amor a Cristo. Sim. Porque nós sabemos que o casamento pra nós não é só um papel. Nós fazemos uma aliança com Deus. E essa questão do casamento é muito séria. Porque a gente vai aprendendo a viver com aquela pessoa. E aí quando você escuta conselhos como esse, vai passar. E aí a gente tem aqui uma esposa, gente, há 40 anos. Ela sabe que tem defeitos que passou. Foi da juventude, foi da época. E defeitos que não passaram. Tá até hoje. Até hoje. Até hoje. Então se você se apega a essas coisas, você pensa assim, mas não passou. É. Então vou virar tudo de cabeça pra baixo. Aí você encontra outro marido.
vai ter que começar tudo de novo. De novo. Talvez com defeitos piores. Então é melhor a gente conservar o que a gente tem, né? E o que foi que Deus nos deu, né? Foi aquilo que o Senhor nos preparou. E uma vez uma amiga falando pra mim, né? Eu reclamando muito do meu marido, ela falou, lembra do que te fez se apaixonar por ele. E é verdade, porque quando a gente tá apaixonada, a gente tá vendo defeito, mas a gente releva. E quando a gente casa, a gente não quer relevar. E aí eu falei, é verdade. E uma coisa que eu aprendi é assim, tem que colocar mais as qualidades na balança. Porque se você põe só o defeito, fica bem pesado. Sim. Mas se você começa a trazer as qualidades do seu marido, você vai ver que o defeito fica pequeno. Porque as qualidades são muito mais. São Como a Aline maiores. falou, a gente começa a admirar o nosso marido, o caráter dele. Sim. O homem que ele é, ainda que ele tenha alguns defeitos, se tornam pequenos, porque as qualidades são maiores. Então é isso que a gente tem que trazer para o nosso casamento. O que me fez apaixonar por ele, o que me fez querer casar com ele. E aí você começa a lembrar mais das qualidades do que dos defeitos. Porque defeito nós também temos, e eles também nos suportam. E eles também estão com a gente, porque a gente não é anjinho, santinho. Sim. Nós também temos nossos defeitos. Mas quando eu comecei a pensar nisso e ver as qualidades do meu marido, eu pude ver que as qualidades dele eram muito maiores do que os defeitos, né? E isso me fez estar casada com ele há 40 anos e eu continuo amando ele, continuo apaixonada por ele, porque as qualidades são mais, né? E é muito lindo isso, porque igual hoje eu conheço o marido da Aline desde quando eles namoravam. E hoje eu aprendi a amar ele por causa dela, porque ela colocou tanta... Eu pude ver ela uma mulher que fala tão bem do marido dela, que eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Agora, se ela passa para mim só os defeitos dele, eu já ia olhar para ele meio com raiva. Não, ela me trouxe como esposa, ela trouxe as qualidades do marido dela. Porque nós temos isso como mulheres sábias, mulheres que servem o Senhor, nós temos que trazer as qualidades do nosso marido. Os defeitos ficam lá dentro de casa. Agora, na hora de nós falarmos do nosso marido, a gente tem que trazer as qualidades. Porque nós não podemos denigrir a imagem do nosso marido para os de fora. Sim. Porque ninguém, quem está lá fora, não precisa saber das nossas discussões, das nossas brigas. Isso é para dentro de casa. Então, muitas vezes a gente erra como mulher, a gente que gosta muito de conversar, né? Colocar numa mesa que não é a mesa certa, os defeitos do nosso marido, os defeitos dos nossos filhos. Porque certamente a outra talvez não vai também colocar os defeitos do marido dela, dos filhos dela. E como você vai sair dessa mesa? Você vai sair frustrada, triste, falando, nossa, será que é só meu marido? E não é. Nós somos seres humanos falhos que erramos todos. Não existe casamento perfeito, filhos perfeitos, não existe. Perfeito é só Jesus Cristo. Ser humano sempre vai ter falha. Até nós que processamos a fé, estamos na igreja servindo o Senhor, nós também ainda temos defeito. Sim. Porque se nós tivéssemos, o Senhor já tinha nos levado. Então isso, eu como na idade que eu estou aprendendo com as meninas, eu aprendo com vocês. Porque eu também não tinha ninguém para vir em mim e falar isso que eu estou falando hoje. Que eu comecei a admirar o Everaldo, marido da Aline, por tudo que ela fala dele pra mim. Então hoje eu olho pra ele com carinho, eu olho pra ele com amor por causa dela. Então isso é uma lição linda que ela me deu. Sim. Ela tem idade de ser minha filha, ela me ensinou. Por isso que eu falo, mulher tem que ensinar, tem que andar com mulheres, uma fortalecendo a outra. Porque não é porque eu tenho 60 anos hoje que eu não posso aprender com vocês. Eu posso aprender com vocês, assim como eu também posso ensinar. Por isso que mulher, nesse mês das mulheres, pense nisso. Nós podemos contribuir uma com a outra. Principalmente nós que estamos dentro da igreja. Sim. Sim. Porque a gente que está no meio cristão, a gente convive muito mais com mulheres. Sim. Porque se você também frequenta uma igreja, você vai pensar nisso. Na sua igreja deve ter culto de mulheres, chá de mulheres, encontro de mulheres. A gente sempre está convivendo com mulheres. Mulheres que passam por essas dores, mulheres que querem nos ensinar, mulheres que precisam aprender da gente. E essa questão do testemunho da Aline é muito verdade.
Porque até agora a gente falou da questão de se ajudar e conversar uma com a outra. Mas a gente tem que saber o momento certo. Sim. Às vezes a gente tá numa festa de aniversário com todo mundo em volta. Não é o momento certo de eu pedir conselho pra Aline. Chegar na Aline e falar tudo do meu marido e falar, Aline, me ajuda aí, tá todo mundo ouvindo. Vão pensar assim, meu Deus, o marido da Ana Paula é horrível. E aí você coloca ele abaixo de zero. Abaixo de zero. E às vezes nós estamos estressadas. Isso, a gente só quer desabafar, né? Porque tem gente que chega até você vê que a pessoa tá com uma necessidade de desabafar. E aí, às vezes... E é um momento, né? E aí é a hora, né, de nós, mulheres cristãs, ouvir, né? Ouvir e guardar com você aquilo que você ouviu da sua amiga, da sua irmã, da sua igreja. Porque ela só queria desabafar. E aí, muitas vezes, o que acontece, né? Muito isso no meio das mulheres. Ela vem e desabafa com você, comigo, e aí eu levo, né, aquele assunto já adiante, e aí o que já tava ruim, né, no casamento da irmã, piora, né? Porque imagine só o marido dela sabendo disso. Como assim você tá falando de mim, né? Então eu aprendi muito isso, assim, porque eu falava muito, eu tinha essa necessidade de falar mesmo, porque eu me sentia sufocada e eu queria falar, né? Meu marido é isso, meu marido é... Eu falava mesmo, antigamente eu falava. E aí, uma vez no meu serviço, eu cheguei e falei pra uma amiga minha, e ela falou, amiga, não, larga dele. E ela falou, tipo, pra mim largar, e dele, tipo, uma mulher que não era cristã, né, eu fui ali e falei isso pra ela, e ela falou pra mim, não, pelo amor de Deus, você não precisa disso. E aí, a partir daquele momento, ela falou mal do meu marido, e eu também falei, né, mas aí, tipo, caiu a ficha. E aí eu falei, não, Deus, não pode ser assim, né? E a partir dali eu comecei a mudar o meu posicionamento sobre o meu marido. Hoje em dia, eu falo pra todo mundo, meu marido é demais, gente. Meu marido, eu falo pra ele isso. Você tem que lembrar todos os dias de quem você é, o que você faz pela sua família. E eu tenho que exaltar mesmo ele, porque nos dias de hoje, né? Um homem sustentar o lar sozinho, isso é dádiva de Deus. Hoje meu marido me dá o poder de escolha, né? Se eu quero trabalhar fora ou não. Hoje eu trabalho, eu brinco até que hoje em dia eu nem trabalho mais, né? Que eu faço bico. Porque eu tenho essa liberdade, o meu marido me deu essa liberdade hoje. E eu louvo a Deus pela vida dele. Porque eu posso ficar mais com os meus filhos. O meu primeiro filho, eu mal vi as coisas que meu filho cresceu. Eu não vi. Eu vi ele andar porque, por sorte, ele andou no dia que eu estava. Mas eu trabalhava muito. E aí, Deus me tirou de onde eu estava, né? E Deus garantiu, e tudo, assim. E isso é papo até pra outra. Mas Deus garantiu, assim. Deus falou que me tiraria dali e que tudo seria diferente. E foi mesmo. O meu casamento mesmo mudou, assim, da água pro vinho. Porque o meu marido, ele se colocou como o dono daquela casa, né? Como chefe do nosso lar. E aí tudo mudou. Hoje em dia eu respeito, né, o meu marido, que eu acho que antes, quando eu trabalhava fora, eu não respeitava o meu marido com a visão que eu tenho hoje. Porque eu passava por cima dele, porque eu achava que eu não precisava dele. Eu não precisava financeiramente dele, e aí eu achava que eu podia passar por cima dele, né? Então, com isso tudo, com essa mudança na nossa vida, o nosso casamento mudou. Hoje em dia eu coloco meu marido lá no alto mesmo. Eu falo, não, meu marido, ele é fera. Eu falo pra todo mundo isso. Ele é mesmo, né, gente? Mas defenda os seus maridos. Defenda os seus maridos e fale bem dele por onde quer que você vá. Porque na Bíblia já fala isso, né? Lá em Provérbios 31, lá da mulher virtuosa. Vai falar lá, acho que no versículo 9 ou 10, que a mulher ela precisa falar bem do seu marido pelas portas da cidade. Então nós temos que falar bem dos nossos maridos aonde quer que nós chegamos. Porque isso é importante para ele, né? Ser visto com essa posição de homem da casa. E pra gente também, pra quem nos rodeia, né? E é muito feio, né? A gente que vai no evento, vai na festa de aniversário, vai nos lugares. E o marido já entrar com aquela visão. Aquele homem não presta. Aquele homem é um grosso, aquele homem é um encostado. A gente pode até pensar que não, você pode pensar que não. Mas o seu marido sente os olhares. Sim. E eu, particularmente, penso que é ruim pra mim também. Eu chegar num lugar com o meu marido em que as pessoas não respeitam ele por causa do que eu falo, eu acho que chega a ser pior pra mim do que pra ele. Porque a gente fala na hora da raiva, e é assim, você também é assim. Porque na hora da raiva, a gente faz a lista de defeitos. E no outro dia, a gente ama ele de novo.
Só que a pessoa, ela ficou com a lista de defeitos. E pra sempre, né? Vai E pra sempre. E aí você já perdoou, você já passou por cima, de repente ele mudou, só que a gente não consegue mais tirar aquela figura que a gente criou. Sim. E a gente vai disseminando algo ruim. Sobre o que a Aline falou, eu até anotei um versículo aqui, porque a gente falou de maternidade, de casamento, um pouco de tudo. E quando a gente olha pra Bíblia, nós vamos ver um Deus que não nos descarta. Porque a gente tem o grande exemplo de Sara, né? Sara e Abraão. E quando a gente lê a história de Sara e Abraão, eu particularmente via a vida de Sara com mais defeitos do que qualidade. Porque ela era esposa do pai da fé, gente. Poxa vida, o marido dela é o pai da fé. A Bíblia fala, o pai Abraão, vocês são filhos da promessa. Eu penso, meu Deus, a gente é filho da promessa. E quando a gente olha pra Sara, a gente vê a mulher que riu do anjo fazer a promessa. A gente vê a mulher que não soube esperar a promessa e fez a Agar se deitar com ele. Só que quando a gente olha lá na frente, a gente vê que Sara teve as consequências dela. Sim. O deboche de Agar, o deboche daquela criança depois para com o filho dela. Então, até ali nas circunstâncias dela, ela pagou pelas, como eu posso dizer, escolhas dela. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar. Eu fiz escolhas ruins, como a Aline falou. Antes eu falava. Mas se eu parar de falar agora, ninguém vai me levar em conta. Nós estamos levando ela em conta agora. E às vezes a gente chega num lugar tão longe. Mas eu tenho fama de fofoqueira. Mas eu tenho fama disso, eu tenho fama... E eu não vou conseguir voltar atrás. O que a gente faz? A gente continua escolhendo. A gente vê esse versículo de Provérbios. A mulher sábia edifica o lar. Mas até hoje você não conseguiu ser sábia. Eu não vou conseguir. A gente sempre pensa no pior da gente também. Sim. Já tem o outro pra culpar a gente pra se culpar. Sim. E a gente fica nessa zona de culpa. E por que eu tô falando de Sara? Porque quando a gente lê sobre ela, a gente vê os erros dela. Só que quando a gente vai pro Novo Testamento, a gente vê que Deus não olha só os erros dela. A gente vê um Deus que faz a lista lá dos heróis da fé e tem o nome dela. Aí eu penso, heroína da fé? Aí a gente faz o quê? Julga. Porque quando eu vejo o nome dela nos heróis da fé, eu penso, mas ela não é aquela que duvidou? E aí quando a gente vai em 1 Pedro, a palavra do Senhor diz que nós somos filhas de Sara. Ele fala assim, olha, seja sábia, obedeça seu marido, como Sara obedeceu a Abraão, e seja filha de Sara. Aí eu assim, Deus, mas ela não obedeceu a Abraão. Só que aí eu pego um versículo e julgo a vida de Sara inteira. Exatamente. Então, o que eu entendo desse versículo tá aqui, ó. Leiam, tá, mulheres? 1 Pedro 3, no 6, diz assim, ó. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, delas vocês serão filhas, se praticarem lugar ao bem e não derem lugar ao medo. Então, o que a Bíblia está nos falando? Assim como nós, Sara cometeu os seus erros. Mas depois disso, ela entendeu quem era o seu marido, quem era o seu filho da promessa e quem era ela. Sim. E eu acho lindo, porque é isso que Jesus faz com a gente. Ele não descarta a gente. Não. Eu fui uma mulher infrutífera. Mas você não sabe o que eu já fiz, do que eu já passei. Eu fui uma mãe negligente, eu fui uma mulher negligente, mas você pode mudar. E o que não sei se foi a Aline ou a pastoreda que falou, da questão da mudança por dentro, ele também fala sobre Sara, que ele fala assim, ó, ao contrário das roupas finas, de você se preocupar com o seu exterior, ele fala assim, no Pedro fala, ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então Deus está falando assim, olha, se você quer ser uma mulher linda, demonstre isso no espírito dócil e tranquilo. Gente, que difícil. Quem é a mulher? Quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, então para eu ser linda aos teus olhos, eu tenho que ser o quê? Ter um espírito dócil e tranquilo. E é aí que a gente entra em dificuldade, porque a gente se culpa, porque a gente culpa a outra, porque a gente coloca os nossos defeitos. E eu acredito que muitas mulheres fazem isso. Tem mulher que se ama muito, tá, gente? Se você é uma mulher assim, tudo bem. Mas quando eu mesma vou colocar as coisas na balança, eu coloco primeiro o meu defeito. Por causa desse defeito, talvez eu não consiga fazer. Por causa desse defeito, não vai dar certo. Porque a gente sempre pensa no medo. O medo de não dar certo. A gente deu exemplo aqui da maternidade. Eu sou uma mãe ruim. Eu sou uma esposa que destruiu o casamento. Porque a gente coloca os nossos defeitos. E eu acredito que é nessa parte que ele está falando, olha, joga o medo fora, obedeça seu marido e seja como Sara.
E ao contrário também, a gente se arruma, a gente quer sempre estar bem arrumada, mas não, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, eu dou conta de tudo, e tá com o espírito fraco, o espírito doente. E na igreja, infelizmente, eu quero que você faça uma reflexão, não sobre as mulheres da sua igreja, sobre você. Na igreja nós temos muito disso, mulheres adornadas, porém com o espírito enfraquecido. Sim. E vocês, líderes, o que vocês acham disso? Eu acho que assim, o que eu vi na minha vida, e nós que somos da igreja, nós temos que confiar mais em Deus, porque nós oramos, nós vamos no círculo de oração, nós estamos lá, mas muitas vezes a gente quer resolver os problemas com as nossas próprias mãos, né? A gente acha que se brigar com o nosso marido, principalmente se os dois é evangélico, os dois é cristão, vai resolver. Não, nós temos que confiar em Deus, que Ele vai tratar e vai trabalhar no coração do nosso marido. Porque não é gritando, não é brigando que você vai conquistá-lo. É em oração mesmo. Quando a gente fala assim, mas eu estou orando há tanto tempo, Deus está tratando no coração dele, Deus está tratando no seu coração. É no nosso coração primeiro, porque nossa tendência é apontar o outro, né? Sim. E o Senhor quer primeiro trabalhar em nós, para depois trabalhar nele. Porque quando Deus trabalha em nós, nós vamos entender que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E não é no grito que nós vamos ganhar. Não é Sara errou por causa disso. Ela não teve paciência de esperar em Deus e ela pega e dá a serva dela para Abraão. Aí muitas vezes a gente fala, Deus está demorando muito, deixa eu dar meu jeitinho. E nós cometemos o mesmo erro dela. Então o que a gente tem que fazer? Confiar que Deus vai tratar no temperamento do nosso esposo, no jeito dele nos tratar. É Deus que vai fazer, não é você no seu grito, não é chorando, descabelando. Porque o homem, se ele perceber que você está querendo mandar nele, aí ele não faz mesmo. Se ele perceber que você está querendo comandar ele não vai fazer. Agora, se você se coloca como submissa, você pode até não ser submissa, mas ao olhar dele, você está ali respeitando ele vai fazer. Sim. Aí ele pode falar, não, eu estou mandando, eu sou forte, eu estou fazendo, mas ele está fazendo o que você queria. Então, a gente tem que ter, eu acredito que essa mulher sábia é bem isso. Você ser sábia para esperar o tratar de Deus. Sim. Esperar o tempo de Deus na vida dele, né? Não querer, Deus está demorando, deixa eu dar meu jeitinho. É onde que Sara errou, né? E se a gente ver, nós fazemos igualzinho ela, né? Fazemos igualzinho. A gente está falando muito de marido aqui porque nós somos casadas. Então o mais perto da gente é o marido, né? É aquele que conhece você intimamente, é ele. Porque na igreja é muito fácil você ter uma aparência. Ter uma aparência de mulher linda, toda arrumadinha, casamento perfeito, é fácil. Agora dentro de 4 paredes vocês se conhecem. Um sabe o defeito do outro. E nós que servimos o Senhor temos que ter esse cuidado para não cair no erro de Sara. Esperar no Senhor, colocar diante de Deus o que nós queremos que o nosso marido faça para nós. E o Espírito Santo vai tratar no coração dele e ele vai fazer o que você quer. Sem briga, sem gritaria, sem falar de separação. Porque se nosso Deus está no meio do nosso casamento, é Ele que vai tratar. E Ele trata, porque tratou em mim, Ele tratou no meu casamento. Meu casamento não dura 40 anos porque eu sou boazinha. Ele dura 40 anos porque Deus tomou conta da nossa vida. Porque se dependesse de nós dois, a gente tinha destruído tudo. Mas como o Senhor estava no meio, e quando eu entendi que o centro é Cristo, aí começou tudo a entrar no eixo. Né? Então é isso que eu aconselho. Deixa Deus estar no meio e Ele ser o centro. Porque aí tudo vai acontecer, seus filhos. Tudo que você quer vai acontecer porque Deus está tratando, Deus está trabalhando, né? Sim. É que na verdade também os dias de hoje, né, com essa rede social, essa visão que a mulher ganhou do mundo, ela acha que ela tem muito poder, né? Não que nós não tenhamos, nós temos muito poder em nossas mãos, porém nós precisamos saber usá-los, né? Exatamente. É igual tudo que a gente quer do nosso marido. É só você saber, né, discernir o momento certo. E você vai conseguir. Porém, hoje em dia, né, o mundo nos apresenta que nós não precisamos de nada, né, nós não precisamos dos homens, porque nós podemos ir atrás dos nossos objetivos, ir atrás de todas essas conquistas que o mundo te oferece. Só que nós não podemos nos tratar e tratar o nosso relacionamento
com a visão do mundo, né? Exatamente. Nós temos que tratar o nosso relacionamento e o nosso cotidiano com a visão da Bíblia, né? Porque nós não somos mulheres do mundo, nós somos mulheres segundo o coração de Deus. Então nós precisamos discernir essa diferença. E hoje o que acontece muito dentro das igrejas é isso, que tá uma mistura errada, né, de que eu preciso ser essa mulher que o mundo me pede, porque o mundo pede isso da gente, o mundo pede que você seja uma mulher bem-sucedida, que você seja uma super mãe, porque você tem que ser tudo em uma só. Uma mulher, ela se cuida, ela não deixa nada pra trás, ela dá conta de tudo, né? E essa carga que o mundo te coloca, a Bíblia não te coloca. A Bíblia te coloca no seu lugar lá, que é ser mulher do lar, cuidar da sua casa, dos seus filhos, contudo com muito zelo. E às vezes nós caímos nessas mentiras, né? Porque o diabo ele implanta mentira nos nossos ouvidos. Você não precisa disso, você não precisa estar aqui, porque para manter esse casamento, vai ser livre, vai ser livre, sabe? É isso que o inimigo tem implantado no coração das mulheres. E muitas das vezes a mulher está tão sensível, tão angustiada, e aí o inimigo planta essa semente no dia certo, né? Porque ele sabe o dia certo, e essa mulher acredita nisso. E aí ela leva isso pro coração, e aí ela começa a fazer essas coisas que não agradam a Deus, e que vai levar o seu casamento ladeira abaixo mesmo. Então nós precisamos saber tudo aonde é o nosso lugar, né? Porque o mundo ele fala muito, né? Que o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher do mundo é onde ela quiser. O lugar da mulher cristã é onde Deus te colocar, né? Então se Deus te colocou dentro do teu lar hoje, você tem que fazer esse papel. Esse é o seu lugar hoje. Se Deus te permitiu que você trabalhe fora, continue trabalhando fora, continue trazendo o alimento para tua casa, porque hoje em dia nós não podemos falar que todo mundo pode fazer isso. Sim. Então, se você não pode hoje em dia, ore para que Deus dê cada dia mais bênção sobre o seu marido, para que ele te abençoe e você fique em casa e cuide dos seus filhos. Mas não deixe que o inimigo implante isso no seu coração. E procure na Bíblia. O que Deus quer de mim? Qual mulher, né? Segundo o coração de Deus eu tenho que ser. Porque isso é muito mais importante, né? E quando nós colocamos nossa vida, nossos projetos, nossa família na mão de Deus, tudo encaminha mais fácil, mais leve. E aí nós seremos felizes em todos os âmbitos, porque é isso que Deus quer. Sim. Deus quer que nós sejamos felizes, Deus não quer mulheres amarguradas, Deus não quer mulheres que rasgam o coração em qualquer lugar porque ela tá ali. Deus quer que você seja amiga dele e que você seja feliz. Você seja feliz cuidando do seu lar, cuidando do seu filho, que você seja feliz, que não seja nada pesado. Eu mesmo, tempos atrás, eu tava com uma carga tão pesada que eu me sentia... eu falava, gente, né, tô muito cansada. Porque minha filha era muito pequena, eu tava me sentindo cansada. E eu comecei a até invejar o ir e vir do meu marido. Eu falava, nossa, ele vai e vem, né, com uma facilidade, né, ele joga bola, ele vai lá, joga sinuca, e ele é feliz, né? E eu tô aqui no mesmo lugar o dia inteiro. E comecei isso, e aí eu comecei a reparar que eu tava reclamando demais. E eu falei, Deus, eu não quero reclamar, porque minha filha é bênção na minha vida. E eu não quero reclamar na maternidade, eu não quero. E parece que depois que eu entreguei isso pra Deus, eu fui real mesmo com Deus, parece que tudo ficou mais leve. Tudo começou a se encaixar, sabe? Eu comecei a cuidar dela com mais prazer. Porque Deus viu em mim a necessidade que eu tava ali de falar pra Ele o que eu tava sentindo, né? Sim. E Deus é nosso amigo, então nós podemos levar Ele a qualquer momento. Deus está ali para nos ouvir. E isso é muito profundo, eu espero que você tenha mastigado essa palavra. Porque a gente vive essa crise de identidade todo dia. Se você é uma mulher cristã e está assistindo esse vídeo, você sofre uma crise de identidade. Se você não é cristã e também está assistindo esse vídeo, talvez tudo que a gente está falando para você é muito surreal. Sim. É muito longe. Mas é uma realidade. A mulher cristã, ela vive uma crise de identidade. Porque o nosso felizes para sempre não é o do mundo. Não. Então, esse contentamento de buscar em Deus e abrir o coração para Ele é normal. Mas uma mulher independente, ela não quer buscar o contentamento. Sim. Ela mudaria a realidade dela da água pro vinho e falaria, não, eu sou mãe, mas eu tenho todos os direitos que você tem. Sim. Então eu vou colocar na creche, mas você não precisa trabalhar, mas eu vou. Eu não preciso, mas eu vou porque eu quero ser independente, eu quero sair de casa, eu quero estar onde eu posso ser feliz onde eu quero estar. Sim. Então, essa crise, ela é muito real nas igrejas e infelizmente nós vemos mulheres cristãs incentivando mulheres cristãs
a buscar essa autossuficiência. Sim. Não, você não precisa depender do seu marido. Isso é vergonhoso. Que mulher quer chegar nas suas amigas hoje, sendo bem sincera e falar assim, não, pra mim tudo bem ser do lar, pra mim tudo bem depender do meu marido. É absurdo, porque a primeira coisa que você vai ouvir e se ele te trair? Exatamente. E se ele te abandonar? Porque O que você vai fazer? Porque você não trabalha. Você vai fazer o quê? E ainda que você trabalhe, mas por que você respeita tanto a opinião dele? Meu amor, na primeira oportunidade, ele não vai se importar com você. Esse tipo de conselho cai no nosso coração como uma flecha e a gente pensa assim, faz sentido. Faz sentido, por quê? Porque meu marido joga bola quando ele quiser. O meu marido sai do trabalho quando ele quiser. E eu não. E aí a gente pega a nossa felicidade, como você disse, compara com a dele e pensa, eu não sou feliz. Porque a gente pega a nossa vida, a nossa rotina, e realmente é diferente da rotina dele. E a gente pensa, então ele é mais feliz do que eu. E de repente tudo que ele queria era estar em casa. Sim. E a gente tá pensando, não, ele é mais feliz do que eu. Então isso, mulheres, é uma realidade. Satanás não pode lançar flechas no nosso coração assim, a ponto da gente negar a nossa felicidade, negar a nossa alegria. Então tenha intimidade com Deus. Se até hoje você tem sofrido esses ataques de sentimentos, de pessoas te julgando, te apontando, entrega a Deus. Seja sincera com ele, como a Aline falou. Eu tô sentindo isso e eu tô sentindo que eu não tô feliz. Teve um tempo, o pastor até sabe, ele me deu uma bronca. Que quando eu me formei, eu trabalho meio período, pra quem não sabe. E eu trabalho meio período desde que eu me formei. E o Vinícius, meu marido, tá, gente? Ele sempre falou pra mim, você só vai trabalhar 2 períodos se a gente precisar. Só que quando eu me formei na faculdade, o que eu mais ouvi de mulheres, inclusive até algumas cristãs, mas você é uma preguiçosa? Ninguém se forma pra trabalhar meio período. E eu pensava, gente, será que eu sou preguiçosa? E eu cheguei a fazer entrevistas pra trabalhar em outros lugares. E o meu pastor falou assim pra mim, mas por quê? Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Aí eu, não. Aí ele, então por que você vai trabalhar mais de 12 horas por dia, correr de uma escola pra outra, se tá tudo bem? E sabe quando cai aquela ficha? Sim. De, poxa vida, eu ia trabalhar só pra agradar a opinião do outro. Né? E o outro ainda depois vai falar assim pra mim, mas você não tem tempo pra sua casa. Sim. Você não se cuida porque você trabalha demais. E você vê, a gente vai invertendo os nossos valores. Os nossos valores. A nossa alegria. As pessoas vão achar de nós. Pelo aquilo que as pessoas vão achar de nós. Sim. Pelo aquilo que as pessoas vão falar. Porque pra quem não sabe, a Aline é uma cabeleireira de sucesso, tá, gente? Muito boa. Então eu tenho certeza que pra muitas clientes, colegas de trabalho, ela é doida. Ela é doida. Na verdade, eu absti muito tempo, né? Deixei muito tempo de fazer aquilo que eu tinha desejo, que era sair do salão. Na verdade, eu não era um desejo, né? Essa semana mesmo eu meditava que Deus me tirou de lá. Não Sim. Foi uma coisa que eu queria. Foi Deus mesmo que falou, não dá mais. E Deus começou a criar situações ali, no qual eu ouvia muito. Você tá louca, né? Você vai depender de marido. Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê da sua vida? E aí eu fui ali, Deus começou a tratar, vai ali, vai aqui, e assim eu estou há 3 anos, mas essa semana eu meditava nisso. E Deus me tirou dali de uma forma muito, foi assim, de uma vez, né? Ele me deu várias oportunidades de eu sair sozinha. Mas aí ele falou, já que não vai na raça mesmo. E eu precisei disso, porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar. Agora há pouco a gente conversando, eu falei, eu voltei a trabalhar com meu filho não tinha 2 meses. Quando eu voltei a primeira vez pro salão para trabalhar. Por quê? Porque as pessoas falavam pra mim que eu ia perder todas as clientes, que quando eu voltasse as clientes já não estariam mais lá, que ninguém ia me esperar, que isso não existe. Eu ficar 4, 6 meses em casa, isso não existia, né? No mundo deles não existia. E eu coloquei aquilo no meu coração e eu fiquei nessa angústia e eu voltei, eu fiz o que as pessoas queriam. Né? E quando foi agora minha filha, eu falei, não, agora eu vou fazer tudo diferente. E eu fiz tudo diferente. Deus me deu a oportunidade de fazer diferente. Deus me deu uma nova chance, né? De eu poder curtir a minha filha bebê, gente. Imagine só se deixar um bebê de 2 meses, né? Sem precisar, pra fazer o gosto do outro, né? E eu não tinha esse discernimento, eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje. E eu me deixei levar por isso. Normalmente a gente se deixa levar mesmo.
Mas aqui, pegando esse gancho das meninas, eu queria deixar aqui para você que está aí, vai nos assistir, está nos assistindo. Se você tiver com algum problema de depressão, ansiedade, você vê que você não está conseguindo sozinho, procura um especialista, procura um psicólogo, procura um médico, vai se tratar, porque não é falta de Deus, não é falta de Deus. A carga da vida, do mundo, nos deixa tão cansados e muitas vezes a gente adoece na nossa alma, a gente adoece psicologicamente e a gente precisa de ajuda. Que a gente já falou aqui, né, da pressão que a mulher carrega, a pressão que nos chama, né, todo dia a nos colocarmos ali, quem trabalha, nós que somos, eu que sou do lar. Então, mas nós temos necessidades, e se de repente o que você está sentindo, você pode pensar, mas eu estou pecando, Deus está me castigando, nada disso. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. Se você vê a necessidade de procurar um especialista, procure uma psicóloga, um médico, vai se tratar, porque Deus, Ele cuida de nós, mas Ele também deixou os médicos para cuidar da gente também. Então, meninas, mulheres que estão nos assistindo, parece que a nossa vida é assim, Deus resolve tudo. Não é que Deus resolve tudo, é que o tempo aqui é pouco para a gente falar tudo que Deus fez na nossa vida. E nós temos que deixar aqui, Deus hoje, Ele ocupou um lugar no nosso coração, na nossa vida, que supriu todos os nossos vazios. Mas se você está passando por um momento que você sente que você não está se sentindo suprida, procura ajuda, procura alguém que você confie, converse. Se você vê que não é só uma conversa que vai te ajudar, procure um especialista, mas vá se cuidar, vá se tratar, porque a pressão sobre a mulher é muito grande, a nossa carga. A mulher tem 2 períodos de trabalho, quem trabalha fora, é carga dupla, né? Trabalha ali os horários, depois chega em casa, cuida da casa, tudo. Então, eu falo para você como pastora, o espiritual tem que estar em ordem. E você estar triste ou deprimido ou com ansiedade, não quer dizer que você está longe de Deus, nem que você está pecando. É porque você precisa de repente, uma coisa a mais. Então, faça isso. Tudo que nós estamos falando aqui é que nós já alcançamos uma maturidade diante de Deus, onde Deus está suprindo o que nós precisamos. Mas, de repente, você está escutando a gente falar, mas eu já procurei Deus, eu estou na igreja, eu sirvo o Senhor, mas eu sinto que essa tristeza não passa. Então procure um especialista para te ajudar. E Deus vai estar com você nesse especialista. Não é, meninas? Sim. Sim. Aproveitando a pastora Ieda, Aline, também quero que você prepare suas considerações finais, porque, gente, é muita coisa para falar. É muita coisa. Então, se tem algum assunto que tá no seu coração e não foi comentado aqui, comenta pra gente. Por quê? A gente focou muito na mulher casada. Mas a mulher solteira, você que é solteira, escolha bem o seu marido. Você tem a oportunidade hoje que as casadas não têm, como a Aline falou. Quando você casa, o seu marido que só te visitava, ele vai falar, essa casa é minha. Eu tenho o meu jeito de ser e eu sou assim e acabou. Então, tudo muda. Então, quando a gente é solteira, a gente tem muita oportunidade. Você tem a oportunidade de estudar, você tem a oportunidade de cuidar do seu coração. É muito importante a gente aprender a cuidar do nosso coração primeiro, para depois procurar um marido, ou o marido procurar uma mulher, porque muitas vezes a gente só destina a nossa carência. Eu já sou carente, aí eu jogo no meu marido. Ele não supre. E aí eu caio na situação que a pastora falou. Uma coisa que era para ser feliz, que era para ser alegre, eu me encontro numa depressão, eu me encontro em crises. Por quê? Porque a gente não aprendeu a se resolver. Sim. Então, se você é solteira, você tem a oportunidade hoje, e se você namora também, o namoro é o tempo que você tem, não para ficar fazendo test drive, para você pensar se é essa pessoa que você quer a sua vida inteira. Então, se você é solteira e você namora, você tem essa oportunidade. Se você é casada e acha que não, tudo que elas falaram, meu marido faz muito pior, elas não sabem quem ele é, não é o fim. Se vocês procurarem, a gente vai deixar aí no link. Tem um testemunho da pastora Ieda. E eu creio que a Aline vai voltar para contar o dela. E você vai falar assim, não, tem jeito. Tem jeito pra minha vida, tem jeito pro meu trabalho, tem jeito pro meu marido. Porque nós não somos perfeitas, tem jeito pra gente também. Então, tudo que a gente coloca na mão de Deus, Ele vai nos dando sabedoria e vai nos ajudando. Mas a gente tem que querer a mudança, né? Sim. Considerações finais, meninas. Que nós sejamos mulheres segundo o coração de Deus, né?
que nós procuramos em Deus aquilo que Ele quer para nós. Pergunte para Deus o que Ele quer de você, como que você deve atuar dentro da tua casa, no seu trabalho. Faça tudo conforme o coração de Deus, porque quando a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, tudo, né, tudo vai bem. E aí não dá para errar. Com Deus a gente não erra, né? Com Deus é assertivo. E é isso. Meu conselho para todos: coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca Ele no centro da sua vida, que tudo vai dar certo, tudo vai encaminhar. E você vai ver que a vida fica mais leve. Porque Ele fala, né? Todo aquele que está cansado e oprimido, vem até Ele, que o fardo dele é suave, o jugo é leve. Sim. Então, ponha Jesus na sua vida, que tudo vai ficar melhor. Amém, meninas, muito obrigada. Gente, entrevistadora já, muito mais entrevistadas. Nós queremos agradecer a você que chegou até aqui no final com a gente. Mulheres, em nome de Jesus, se você ama suas amigas, se você ama as mulheres da sua família, se você ama mulheres, assim como nós amamos e queremos ajudar umas às outras, compartilhe esse vídeo com ela. Curte, se você gostou, comenta, pra gente saber como você recebeu esse assunto. Eu sei que é um assunto muito delicado, talvez você não concorde com tudo, talvez você tenha dúvidas, medos, mas o Senhor vai trabalhar no seu coração, assim como Ele tem trabalhado no nosso. Como a pastora Ieda falou, todos os assuntos que nós estamos falando, Deus foi trabalhando essa maturidade do nosso coração. Então o casamento das 3 bonitinhas é perfeito? Não. Os filhos da bonitinha é perfeito? Não, mas a gente está trabalhando para que o Senhor flua na nossa vida, flua na nossa casa, e nós queremos que aconteça na sua casa também. Então curte, comenta, compartilha, dê a sua opinião e lembre-se, você mulher, você homem, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Tchau, tchau meu povo.